Fala, André. E aí, Thiagão, beleza? Muita modernidade esse negócio de Instagram pra você, né, cara? Cara, eu achei que tinha um celular moderno, mas o negócio tá meio travando aqui. É. Não, mas tá bom, cara. Tô te ouvindo perfeito aí, cara. Aqui pra mim tá perfeito. Ô, André, deixa eu te falar. Agora eu tinha te mandado umas perguntas, só que tá no meu celular, cara. Eu não passei pro da Marcele pra eu ver aqui, cara. Cara, Mas tudo bem, cara. Vamos. Assunto não vai faltar aqui, né, cara? Eu tinha te assunto passado. vai faltar. Puxa o trem aí que a gente vai embora. Então, eu tinha te passado umas perguntas, cara, pra gente ter, assim, uma linha de raciocínio, mas sempre quando a gente deixa nas lives umas perguntas programadas, nunca sai igual, cara, porque o assunto vai rendendo e vai embora, né, cara? Mas assim, André, eu tava explicando pro pessoal da onde que a gente te conhece, né, cara, e da tua ligação com o esporte, mas podia você começar, cara, assim, fazer uma introdução breve aí de como é que você caiu no esporte com o Pitbull e com a criação. Até para quem não conhece, a gente está com 60 pessoas já na live, e essa live aqui, ela fica 24 horas, então, com certeza, mais de 1000 pessoas vão ver, e muita gente, às vezes, não tem a familiaridade aí com o teu trabalho. Dá uma introdução, assim, para a gente começar o papo. Então, eu crio o Pitbull, eu crio não, sou proprietário desde 1993. E foi aqueles cães que o Dino Fagnani trouxe para o Brasil, que era Miss Boo e Rock Oriole. Foi o primeiro contato que eu tive com esses cães. E depois eu tive um outro cachorro que na época eu fui atrás de um filho de um campeão e eu cheguei no Seu Wagmar. Comprei um cachorro que ficou... Foi o Brad. Um cachorro que eu tive do Wagmar. Posteriormente fui conhecendo mais cães e tal. Quando teve a fundação do Pitbull Clube aqui do estado de São Paulo, eu conheci um cachorro chamado Dragon. E esse cachorro eu fiquei apaixonado por ele. Eu falei, cara, tudo que eu tinha assim em mente em relação a Pitbull mudou totalmente a minha visão quando eu conheci esse cachorro. E eu falei, pô, eu acho que o caminho é através dessa linha desse cachorro aí. E esse cachorro era filho do Huro com uma cadela chamada... Qual que é o nome da cachorra? Rasta. A Rasta era filha do Rock com a Miss Boo, filho direto desse casal. E era um cachorro fantástico. A hora que você tiver a oportunidade de falar com o Wagmar, você pergunta para ele sobre o Dragon, que ele vai te falar quem era o Dragon. Naquela época, isso aí... O Dragon não era da Cláudia? Não, o Dragon era do Danielzinho, o pessoal do Real Parque aqui do Morumbi, aqui em São Paulo. Eu lembro dele eu lembro dele nos anúncios da Cães e Companhia. Não tinha uns anúncios de um cachorro tinha um anúncio de um cachorro vermelho, não era esse? Porra, eu não sei se tem anúncio desse cachorro, Thiago. Eu acho que não, cara. Mas ele era filho do Huro, né? Filho do Huro com a Rasta, que era filha direta do Rock com a Miss Boo. Que saía na época, saía uns cachorros pancados, uns cachorros bem legal mesmo, cara. Temperamento altíssimo, giro altíssimo. Eu falei, pô, vou seguir nessa linha que eu gostei muito desse cachorro. Só que naquela época a gente não tinha familiaridade nenhuma com o que é pedigree, árvore genealógica, nada disso. Foi um cachorro que eu idealizei como um cachorro ideal para ter na criação. E eu fiquei com aquilo na mente. Eu falei, pô, um cachorro com temperamento muito bom, estrutura física muito boa. E eu tive a oportunidade de pegar uma fêmea, foi quando eu comecei a criar em 1995. E eu fui procurar saber quem era o pai daquele cachorro. Aí eu fiquei sabendo que o pai daquele cachorro era o Huro, que era do Beto Nóbrega. Foi um dos primeiros pitbulls que vieram pro Brasil. Tá. E fui atrás do Beto Nóbrega e ele ofertou para mim a cobertura e eu cruzei esse cachorro na Grace. Foi onde nasceu o Caos, nasceu a Rasta. E daí em diante eu comecei a criar de fato. Entendi. E como é que você apareceu no esporte, André? Porque naquela época não tinha esporte, né? Não tinha esporte, cara. O pessoal se reunia muito nas praças, né? Tinha uma praça aqui no Morumbi que todo sábado a galera se encontrava. Tinha vários pontos de encontros que a gente se encontrava. Um deles era o Ibirapuera, que você ia também. Lá tinha todo esse pessoal, assim, esse grupo de amigos que faziam aquelas
escalada na árvore, salto livre, mas nada de equipamento. Aliás, naquela época de Ibirapuera, você já ia com o Caos, né? Eu lembro do Caos naquela época, né? Eu já ia com o Caos, exatamente. O Caos nasceu em 2000. 2000, tá. É. Então, André, cara, e nessa época, então, você ainda não era ligado à linha de sangue ou você já estava meio ligado em linha de sangue? Como é que você via? Porque você, naquela época, era associado ao Old Family por conta do Caos, né? Porque, como não tinha muito Old Family, o pessoal associava o Caos ao Old Family, né? Tiago, é difícil a gente assim afirmar qual foi o cão que contribuiu para gerar esses cães que eu gostava e fazia acontecer no esporte. Não sei se era do Uro ou se era da Grace. Porque a Grace cruzou 2 vezes, não, 3 vezes. Mas a melhor ninhada dela foi sem dúvida nenhuma, foi com o Uro. Até mesmo porque o filhotinho, quando nasce, precisa da pessoa para trabalhar esse cachorro e fazer ele desempenhar. Então, Claro. os cães que tiveram oportunidade que foram esses. O Caos, a Rasta. E eu fiquei com a cabeça, pô, o sangue do Uro, cara, sem dúvida nenhuma, produziu muito bem. É uma consistência genética muito grande. E a gente trabalhava na época que tinha, não tinha esse negócio, não tem pedigree, tem pedigree. E o biotipo do Caos era um negócio fantástico pro esporte, né, cara? Pra mim, um dos cães que tinha o biotipo ideal pro nosso esporte era o Caos, assim. Eu sempre tive isso na cabeça, né? Ele era um cão bem alto, né? Bem alto. André, e como é que surgiu a parte, cara, a tua ligação com o esporte de proteção? Porque você também é um cara muito ligado ao esporte de proteção, né? É um assunto também bem polêmico, porque é um assunto que a gente que está no meio de esportes alternativos, esportes legais para raça, a gente defende isso para os cães, mas muita gente associa isso com agressividade, não entende como funciona, né? Como é que chegou como é que é a tua ligação com o esporte de proteção? Tiago, a minha ligação com cães é desde criança, desde muito novinho, né? Eu lembro que meu pai me levava para ver os treinos de cachorro aqui em São Paulo, e naquela época já tinha essa interação com o esporte de proteção, né? Que na época não era um esporte propriamente dito, mas era um pessoal fazendo guarda para os cães que faziam guarda dentro de casa. E era fantástico, eu sempre fui muito fanático por cachorro. E desde então fui me envolvendo cada vez mais, me especializando em esportes com cães, e estou seguindo nessa aí de esporte com cães. E principalmente com Pitbull, que é a raça que eu gosto, né? E você já usou Pitbull para fazer Mojo Ring ou Hipo, esse tipo de esporte? Não, estou ensaiando ainda, Thiago. Estou ensaiando. É muito complexo você treinar um cachorro para fazer uma prova de Hipo ou de Mojo Ring. Não é simples você treinar um cachorro e seguir de fato um treinamento rigoroso. É bem difícil. Com o Malinois, por exemplo, que é uma raça que é usada, e com o Pitbull, o que você enxerga de diferença do Pitbull para uma raça que é especializada nisso? Thiago, toda raça ela requer seleção. Você pegar uma raça que já tem uma seleção já de muita tradição em determinado esporte, a facilidade para você fazer aquele esporte com um cachorro vai ser muito mais fácil. Entendi, mas tem alguma característica assim no Pitbull que você enxerga que às vezes ele acaba perdendo para o Malinois no rendimento do trabalho ou não? É difícil fazer esse tipo de comparação, Thiago. É difícil, cara. Mas, assim, o Pitbull é uma raça muito versátil. Eu tenho Malinois também. Eu tenho Malinois e eu prefiro os Pitbulls, cara. Eu não troco Pitbull por raça nenhuma. Então é uma raça que, se o cara quiser investir no treinamento disso, você recomenda, vamos dizer assim? Recomendo, claro que recomendo. Não existe mal fazer esse esporte. Você enxerga alguma diferença também entre as linhas, André? Porque você é um cara que já teve Old Family, Red Boy, Libodro. Você enxerga também na diferença de linhas alguma característica que possa atrapalhar ou ajudar? Ou não? Bastante, Thiago. Tem bastante diferença. Tem muita diferença. Cada linha tem uma característica em específico. Quando você seleciona para um esporte, cara, principalmente um esporte que é diferente da funcionalidade da raça, tudo é uma novidade. A minha experiência com o Red Boy é muito recente.
É muito novo eu falar, pô, Red Boy é assim, é assado. Porque eu tenho um cachorro puro Red Boy e a ninhada mais velha dele tem 4 anos. Então é difícil você estabelecer uma característica, ó, esses cachorros são dessa forma ou dessa maneira, quando você não tem muita experiência com a linha. Mas, por exemplo, Eli Bodro e Old Family, você já tem bastante tempo aí mexendo, né? Você Sim, tem as cadelas que são fruto de Old Family. Você sentiu diferença nas duas linhas para trabalhar esporte de proteção ou não? cara, para esporte de proteção, o que acontece que o pessoal confunde bastante, cara. Você pode trabalhar um cachorro totalmente em agressão, o que não é nada recomendável para pitbull. Você pegar um cachorro, um pitbull, que é um cachorro potencialmente ofensivo, e trabalhar ele em agressão, totalmente aversão a uma pessoa, isso é muito ruim para a raça. A não ser que você tenha extrema capacidade do que você está fazendo. Porque você imagina você com um revólver e colocar munição nesse revólver e saber que ele pode disparar a qualquer momento em qualquer pessoa. É mais ou menos por aí. O estímulo que você usa, então, seria o estímulo da caça ou não? Trabalhando... eu estou perguntando como um leigo, tá? Até porque muita gente que vai assistir é leigo nesse assunto, né? Mas o manguinho lá, que você usa e tal, o cachorro entende aquilo como uma caça ou não? Esse é o estímulo... É uma caça, sem dúvida. Estímulo de caça, você trabalha o esporte de proteção. Consequentemente, você vai atingir um pouco de agressão, você vai atingir defesa. Mas antes de você iniciar um trabalho de proteção, Thiago, principalmente você tem que trabalhar a obediência do cachorro. Tá. Mas existe uma diferença, então você estimula pela caça e pela agressão no trabalho? Sim, a diferença é total, total. Você pode estimular os dois estímulos. Você trabalhar o cachorro em agressão, trabalhar o cachorro em caça, trabalhar o cachorro em defesa. Aí você precisa de uma pessoa capacitada para fazer esse tipo de trabalho. Não é simplesmente pegar um cara, colocar um negócio no braço dele e falar, vamos lá, estimula meu cachorro aí que ele vai te morder. Não, sem dúvida. André, estou te perguntando isso até para fazer um paralelo com o nosso esporte, que é o Pit Games, né? Porque muita gente ouve às vezes um vídeo, um youtuber falando sobre esportes de proteção e quer fazer um paralelo para o Pit Games, né? Porque, teoricamente, os estímulos podem ser parecidos. Tem gente que às vezes trabalha ali o objeto na caça, que talvez seria o ideal, e tem gente que às vezes quer abrir o estímulo do cachorro também na agressão. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa muito... Não, acontece, Thiago, acontece mesmo. Eu também sou contra esse tipo de coisa, Thiago. Eu não gosto desse tipo de trabalho. Isso ocorre, então? Ocorre, eu já vi muitas pessoas. Você vê o cachorro que não tem estímulo nenhum em caça, aí você estimula a defesa do cachorro, para o cachorro entrar em agressão e acabar mordendo o objeto. Pô, o cachorro vai trabalhar, mas eu particularmente não gosto desse tipo de cachorro. Entendi. E André, então agora migrando para o Pit Games, né, que é o esporte que a grande maioria tem interesse, né? Eu não sei se você concorda comigo, eu queria até saber sua visão, que o grande estímulo é o drive de caça, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas esse talvez seja o instinto principal que o pessoal deveria procurar na raça, você acha, para o Pit Games? Sem dúvida nenhuma. O instinto que é o gatilho para todas as outras situações dentro do esporte é o estímulo de caça, não tem a menor dúvida disso. E a gente sabe que não é um instinto que é um requisito necessário para a raça. Tem alguns cães que, às vezes, historicamente, têm um histórico de cães de sucesso na função original lá atrás, historicamente, e não tem um drive de caça aflorado, né? Como é que você enxerga isso? Porque, de certa forma, a gente está mudando um pouco a característica principal que a gente está buscando, né? Em relação à seleção original. Lá atrás não era o instinto de caça e hoje, para o Pit Games, a gente está buscando drive de caça. Você acha que isso aí pode haver uma mudança na forma de seleção, na característica de temperamento do cão? Como é que você enxerga isso daí? Olha, Thiago, é difícil te dizer se vai mudar o cão
da função original. Para mim, não faz a menor diferença. Eu não quero cachorro para brigar. Então, se o cachorro vai deixar de brigar, para mim não faz a menor diferença isso aí. Não, por exemplo, tem algumas características na raça, por exemplo, a tenacidade, né, que é uma coisa que a gente precisa. Às vezes o pessoal pega um cachorro com muito drive de caça, mas aquele cachorro vai lá, dá 5 pulos e desiste. Na frustração, deu 5 pulos, não pega o objeto e desiste, né? Então, assim, tem outras características que, às vezes, na raça em si, como característica ideal da raça original, que a tenacidade é uma delas, que às vezes o pessoal pode esquecer, né? Pode desconsiderar, buscando só, às vezes, o estímulo de caça, né? E a gente sabe que, para ele ir bem no esporte, tem que ter o drive de caça, mas tem que ser um cachorro que insista em fazer a atividade, né? Como é que você enxerga isso? Porque realmente pode ser uma coisa que se perca, né? Buscando, às vezes, só o drive de caça. Então, Thiago, isso é muito do comportamento do cachorro e está ligado totalmente também na caça. Se o cachorro tem uma caça baixa, pode acontecer isso que você falou, do cachorro dar 5 saltos e desistir. Isso aí é cachorro que tem caça baixa, porque o cachorro que tem um temperamento adequado, que carrega dentro dele os instintos naturais da raça lá atrás, ele não vai desistir nunca. Dificilmente então, ele vai. Ligar o drive de caça. O maior drive de caça. Exatamente. O quanto esse cachorro mantém ali dentro dele o seu drive de caça. Se o cachorro tem um estímulo baixo de caça, ele vai desistir. Se o cachorro é desfocado, é desatento, isso é índole do cachorro. Ele pode não ser um cachorro bom para o Game Dog. Entendi. Então, assim, o drive de caça continua sendo a característica principal para a gente buscar no Pit Games, né? Sim, se esse cachorro não tem estímulo de caça adequado, uma hora ele vai falhar com você. Isso é certeza absoluta. O cachorro que tem um drive adequado, que é o normal da raça, o drive de caça muito alto, ele vai dar 30 pulos, vamos dizer assim, supostamente. Pode ser que esses 30 pulos sejam de péssima qualidade, mas ele vai tentar os 30 pulos. André, o pessoal que está em casa assistindo, que às vezes não é muito familiarizado com esses termos, né, drive de caça e tal, como que ele enxerga ali, fazendo um teste ou uma brincadeira com o cachorro dele, como é que ele enxerga esse drive de caça? Você tem como dar uma dica para o pessoal, como é que ele enxerga esse estímulo no cachorro? Então, Thiago, você tem que respeitar a idade do cachorro também. Às vezes o pessoal vem aqui em casa para escolher filhote, aí pega um cachorro que está com 30 dias, está com 35 dias, aí já pega uma bolinha e joga na frente do cachorro. Mas esse filhote não tem nem a acuidade visual ainda formada, como é que ele pode correr atrás de uma bolinha? Não tem como. Então tem que respeitar a idade do cachorro. Às vezes o cachorro não está correndo atrás de algo porque ele não está enxergando, porque ele não está sendo estimulado adequadamente. Mas com 60 dias aproximadamente, dependendo já do manejo que o criador está fazendo com o filhote, essas características já são bem afloradas no filhote. E outros não, outros vão manifestar essa característica com mais idade. Isso varia muito. Não existe uma idade de amadurecimento, vamos dizer assim, desse drive? Todo mundo que está competindo espera que o quanto antes esse drive se manifeste, seja mais adequado para você escolher aquele filhote e trabalhar. Ninguém gosta de ficar esperando, né, Thiago? Você sabe disso. Eu, por exemplo, não gosto. Eu quero pegar um filhotinho e já quero começar a trabalhar de novo. Já desde muito novinho eu quero trabalhar. Né? Aquele filhote ou jovem que tem pouco drive, pode aflorar isso nele. Pode, sem dúvida, cara. Eu já errei muito com isso aí, Thiago. Já errei muito. Mas a questão é, você quer esperar ou você quer pegar um cachorrinho que você já vê que ele está mais ou menos pronto ali para você pegar e trabalhar? Uhum. Ô André, eu estou te perguntando isso porque essa é a dúvida de muita gente que está querendo entrar no esporte ou começando e não sabe o que o cachorro precisa e tal. Então, por isso que eu estou explorando bastante contigo aí essa questão. Fica à vontade para perguntar. Vamos esclarecer para o pessoal. André, agora falando um pouco mais para o pessoal que tá aqui em casa e assistindo sobre os requisitos para o esporte, né? Então a gente falou do drive que o cachorro precisa ter, que é essa vontade e tudo.
sobre conformação, né? Você que é um cara que está sempre envolvido nessas questões de conformação em relação ao esporte, as divisões de peso, altura, pela tua experiência, o que isso tem influenciado, assim, a conformação do cão em relação aos resultados no esporte? Tiago, se você quer marcas altas, já sabemos que na categoria média, que é de 20 a 25, são os cães que estão atingindo uma marca mais alta, mais próximo dos recordes. Sem dúvida, os cães pequenos não vão atingir. Muito dificilmente você tira um cachorro que é top, um cachorro muito bom, mas é um cachorrinho pequeno, lá dos seus 15 quilos. Por isso que eu sou a favor da divisão por peso. Em relação à massa, porque às vezes a gente vê uns cachorros muito maçudos, pesados, e ainda há uma crença de que isso não atrapalha, né? Tem gente que, às vezes, tem experiências do passado, de cães que eram muito pesados, escalavam muito, que acham que isso não atrapalha. Qual que é a tua visão em relação a cão muito maçudo, muito molosso? Eu acho que é gosto pessoal, Thiago. Se o cara quer um cachorro na faixa etária acima dos 25, ou dentro da média, que é de 20 a 25, ou na categoria leve, é questão de gosto pessoal. Entendi, mas já se o cachorro mais pesado, não tem, o cara consegue trabalhar. Consegue, eu acho que é gosto pessoal. O cara pode ter um cachorro pesado e ser o gosto dele. Eu acho que a raça dispõe dessa variedade de peso, né? Então, se o cara quer um cachorro pesado, paciência, o cara vai ter um cachorro pesado. Se quer um cachorro leve, vai ter um cachorro leve. Eu gosto de cachorro leve. Então, legal, André. André, deixa eu te fazer outra pergunta também, antes que eu esqueça a nossa live e passe o tempo, que é sobre o nosso esporte brasileiro, né? Muita gente não sabe, mas a gente tem as regras do esporte no Brasil, a gente tem o Top Dog acontecendo nos Estados Unidos, na Europa tem outras provas, como o salto com vara, né? Que é aquele salto com distância. Na tua visão, André, o que você acha que são os pontos fortes, os fracos? O que você acha que tem que mudar no nosso esporte? Existe aí um pessoal que acha que o Top Dog deve ser adotado aqui como regra para unificar. Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, o Top Dog com certeza vai ganhar proporções bem maiores do que o nosso, porque tem uma entidade muito rigorosa, bastante respeitada no mundo inteiro, que é a ADBA. Então, provavelmente, muita gente vai seguir o Top Dog. Mas eu acho que as regras brasileiras não vão deixar de existir, Thiago. Eu acho que tem muita gente ainda que é fã do nosso sistema de competição. É um sistema legal também. E muita gente tem cachorro sem pedigree. O Top Dog já não aceita cachorro sem pedigree, ou aceita, não participa do ranking. Eu não sei bem te dizer, você deve saber melhor do que eu até. Mas eu gosto das competições na regra que é aqui no Brasil. Esse salto com vara, eu sempre fui muito fã desse salto. Eu acho que tem que ser adotado aqui no Brasil. Uhum. E nós temos também aquele curso, que é uma perseguição de caça simulada. Não sei se você já viu também. Esse Luricurso está crescendo muito nos Estados Unidos. Eu já vi também, Thiago. Parece ser bem bacana, bem bacana. Mas assim, eu gosto de modalidades que sejam funcionais, que tenha algum critério para você julgar alguma coisa que vai fazer você pegar aquela característica dentro daquele tipo de competição, que vai fazer você selecionar de fato um cachorro. O cachorro correr atrás de algo, eu não vejo muita graça. Uma corrida e tal. A esteira eu acho bacana. O treadmill, né? Essa aí, se eu não me engano, o Rio de Janeiro tem feito essa prova aí, a PDS, se não me engano. Eu acho bem legal a esteira. E na tua visão, cara, nós somos aí um dos poucos criadores que estão aí investindo no esporte, cara. O que você acha que falta, cara, para outros criadores investirem no esporte? Porque a gente está aí há talvez 2, 3, 4 anos aí investindo no esporte, e a gente está vendo uma migração muito lenta, né, dos criadores do esporte. O que você acha que está faltando, cara, para os criadores aderirem mais ao esporte, hein, cara? Pô, Thiago, eu acho que essa questão que teve da proibição do último evento da PPG foi um balde de água gelada em todo mundo. Isso aí deu uma boa esfriada no pessoal. Ia ser um evento muito bacana, esse evento.
Eu acho que está todo mundo ainda encaminhando do que foi em 2014. Eu voltei a assistir essas competições, Thiago, em 2014. Foi numa competição do Canuto lá em Guarulhos. Depois disso aí nós tivemos uma reunião com o pessoal e começamos a promover novamente as competições. Então de 2014 a 2018 são 4 anos. Estava bem apagada as competições. Eu acho que vem evoluindo. O que deu uma amenizada aí na situação do pessoal que estava empolgado para competir foi essa proibição de Atibaia. Sim. Se tivesse acontecendo as etapas, eu acho que já estaria numa quantidade de cachorro bem grande competindo. Uhum. Mas você acha, André, que existe uma distância ainda muito grande dos criadores de conformação em termos da realidade deles com a nossa que está no esporte? Às vezes de conformação, de drive dos cães, porque é um pessoal que... Eu falo porque eu fiquei muitos anos longe do esporte. E eu sinto que quem está longe do esporte realmente vai perdendo, né? Vai perdendo o próprio drive, vai perdendo conformação. Você acha que não é... Qual que é a sua visão? Assim? Você acha que é muito difícil os caras se adaptarem? Eu falo até para, às vezes, dar um estímulo, né, para o pessoal vir para o esporte, né? Tiago, eu costumo dizer o seguinte, quanto mais longe você está da funcionalidade, vai ser mais difícil você se concretizar e chegar a vencer uma competição. Muito difícil mesmo. Sim. Então o cara está muito distante da funcionalidade, selecionando cães cada vez mais diferente do que é o padrão de função da raça, que é o padrão que foi estabelecido lá dentro do cão que competia, vai ser difícil. Vai ser difícil ganhar. Não, beleza, André. Deixa eu abrir para umas perguntas aqui, cara, que o pessoal tá mandando pergunta aqui, eu não tô vendo. Espera só um minutinho para a gente passar para você. Deixa eu subir aqui. Tem bastante gente aí, eu tô vendo o Vini também aí, cara, presente. Um abraço pro Vini aí. Deixa eu começar aqui em cima, ver se tem perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu ir lendo aqui e eu vou te passando. Bom, estão perguntando, André, quais as linhagens que você cria no teu canil? Enquanto você vai falando, eu vou vendo mais perguntas aqui. Eu crio Red Boy, Old Family, Old Family, Jeep e Libel Draw. São essas quatro linhas que eu tenho em base aqui no canil. Tá, você está focando em alguma específica ou você vai manter essas 4, André? Tá, Thiago, eu vou manter essas 4. A mistura que deu muito certo aqui em casa foi Red Boy com Old Family. Gostei bastante desse tipo de cruzamento. Tá, bacana. Deixa eu ver aqui. Como esticar quem está tentando ser estimulado para voltar a treinar? Bom, o Ronaldo está aqui mandando um abraço, Ronaldo Gordinho. Ronaldo Gordinho, pô, a gente tem história junto, hein? Tem história para contar esse gordinho aí, cara. Esse cara... Bom, né, o pessoal também está falando aqui que realmente a falta de evento está desestimulando, né? O Ronaldo tá falando aqui, eu não sei se está perguntando, se o pessoal confunde drive de caça com game, né? Se você pode falar um pouco disso. Não entendi a pergunta, Thiago. O pessoal confunde drive de caça com o gameness do Pitbull. Talvez pelo nome do esporte, né? Pit Gameness. Confunde com o gameness do Pitbull, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas totalmente diferentes. O gameness é aquele cara... eu tenho uma visão bem simples de gameness. Meu, pra você julgar o gameness no cachorro, ele tem que estar brigando. Isso aí não é muito a nossa praia. Então como é que você vai saber que o cachorro tem gameness se ele não está brigando? Não tem como saber. Você pode até querer fazer uma analogia, mas não é a mesma coisa. São coisas distintas. O Vini está falando sobre o trabalho positivo, André. Você tem como explicar um pouquinho para o pessoal o que é esse trabalho positivo ou não? Tem sim, é você trabalhar o cachorro somente em estímulo positivo, sem estímulo negativo. Isso é muito simples de entender. Nesse caso, você não frustra o dog, assim, você não tem aquela situação dele não pegar o pneu, você deixa ele sempre pegar ou não tem nada a ver isso? Tem sim, você pode fazer esse paralelo. Você está frustrando o cachorro, então é um estímulo que você está
É uma espécie de estímulo negativo, você está privando ele de alguma coisa. Entendi. Então o estímulo positivo é sempre deixar o cachorro confiante e animado, né? Resumindo assim em palavras de leigo, né? Tem o estímulo positivo e o estímulo negativo tem várias nuances, né, Thiago? Precisa entender do que você está falando, se é estímulo positivo ou negativo na obediência, em que sentido? Falando no pit games, né? No esporte mesmo, né? Então, mas em que ocasião? Em que ocasião? Na parte da obediência para o pit games ou na parte de mordida? Em que situação? Eu não sei, ele só citou aqui trabalho positivo, por isso que eu te perguntei, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Pegando aqui que é muito comentário, cara. Bastante gente na live participando. O Lin Cabo Frio está perguntando sobre o esporte de esteira, como é que funciona? Pô, pra te falar a verdade, eu nunca participei desse esporte, mas eu acho que determina um período de tempo e nesse tempo o cachorro tem que percorrer a maior distância ou a maior velocidade, não sei qual que é o fator para ganhar a competição. O Ronaldo está falando sobre a falta de profissionalismo no esporte do Brasil. Como é que é a tua visão em relação a isso aí, André? Nossa, é difícil, cara, é difícil. Tem melhorado muito, Thiago. Você também já deve ter visto, cara. Há um tempo atrás tinha cara que segurava o cachorro pelo rabo, para tirar o cachorro, apertava a pata do cachorro para tirar. Cara, eu não concordo em nada disso. Eu acho muito ruim para nossa competição. Mas de um tempo para cá vem melhorando muito. O pessoal que fazia isso já não faz mais. E quem faz é corrigido. Eu acho que a gente tem que se aperfeiçoar cada vez mais. É muito simples você treinar um cachorro para largar sob comando. O fato de você enfiar algo na boca do cachorro, tal, para quem está assistindo, para quem não conhece, é muito ruim. Sim. O André, o Chama de Queiroz está perguntando se o drive de caça influencia em todas as modalidades do esporte, inclusive na tração. Em todas, em todas. O estímulo de caça tá ligado a todas. Todas. Quando o cachorro vai saltar, ele está estimulado a caçar um objeto que está lá em cima. Na escalada, a mesma coisa. No salto em distância, a mesma coisa. Na tração, são poucos os cães que não são estimulados por algo que está na frente dele. Então, o drive de caça está intrinsecamente ligado a todas as modalidades. Vamos lá, próxima pergunta. O Lin Cabo Frio está perguntando se o game está escondido em todo o pitbull. Então, como é que a gente vai saber isso? Se você colocar seu cachorro para brigar. Eu acho que ninguém está interessado em colocar cachorro para brigar. Então, o pessoal vive assim um saudosismo, né, Thiago? Como você costuma dizer, cara. Não tem como. Vira e mexe, o cara fala de alguma coisa que tá ligado ao que liga a raça, que é o combate, cara. Infelizmente. André, sobre o adestramento de estímulo de choque, o que você acha desse método? Já tem que começar mudando estímulo de choque. É estímulo eletrônico. Ninguém dá choque em cachorro. Quem dá choque em cachorro é masoquista. Eu acho bem bacana. É bem bacana, funciona muito bem. É bem válido. Bem bacana mesmo. Se você souber usar. Se você não souber usar, você vai acabar com o seu cachorro. Legal, o Vini está fazendo um comentário aqui que realmente para que o esporte cresça, todos precisam contribuir organizando eventos de qualidade. Realmente o Vini é um cara que tem propriedade para falar, que ele organiza há bastante tempo, né? O evento do Vini tá um dos melhores do Brasil, né, cara? Organização muito boa, equipamento de primeira qualidade. É o respeito que nossos cães merecem, que os competidores merecem. Quando eu parei de competir lá em 2004, foi exatamente por isso. Falta de respeito com o competidor, falta de respeito com os cães. Então eu falei, eu tô saindo fora. O André, o SJ Meira pergunta se você não acha que o fato dos preços dos canis que trabalham com procedência serem elevados não prejudica, talvez por ficar mais difícil, né, o acesso a esses cães. Assim, eu acho que todo criador sabe quanto vale a sua criação. Eu não acho que o cachorro de ninguém seja caro. Você está apto a pagar ou não.
Eu não tenho dificuldade de parcelar cachorro para ninguém, eu não vivo de cachorro. Então, se o cara está interessado em comprar um cachorro meu, ele quer pagar parcelado, pô, então parcela, você vai ter como comprar um cachorro. Eu acredito que a maioria dos criadores não fica se amarrando, não vou vender cachorro parcelado, é só à vista. Então, faz uma forcinha, faz um carnezinho das Casas da Bahia, meu amigo, e compra um cachorro bom. Não, tá certíssimo. Você acha que um pit tradicional pode ser hipo? Tá perguntando aqui o Luiz Wagner. Pode, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu tenho que mencionar aqui alguns colegas, Thiago, que já estão trabalhando cachorro, que é o Fábio do Sul. Aqui tem o Helder também, que está com um cachorro nosso já trabalhando cachorro para hipo. A Gessine do Rio, que participou de uma competição de hipo e graduou o cachorro dela na mais alta graduação, que é o hipo 3. Então, já vem trabalhando cachorro pitbull há muito, muito tempo nessas modalidades. Bacana, cara. A Madu Schmidt está perguntando se você tem um peso ideal que você acha para o game de escalada. Na sua opinião, se existe um peso ideal? Não tem peso ideal, Thiago. Assim, acima dos 20 quilos, porque o que favorece o cachorro? Que todo mundo vem acompanhando e já entendeu que o que favorece o cachorro mais alto, ele tem uma facilidade a pegar alturas mais altas, né? Então, o cachorro na faixa de 20 a 25, ele tem uma chance maior de atingir boas marcas. Legal. O Dias Ricardo Barbosa perguntando qual a linha de sangue do Django. O Django é Red Boy. Ele é Red Boy sem Joko, né? É importante porque o pessoal acha que todo Red Boy é Joko, ou ele tem Joko também. Explica pro pessoal. Tiago, a maioria dos Red Boys tem Joko, a maioria. O Django tem também, mas a porcentagem assim, de contribuição do Joko no Django chega a 0,00 alguma coisa. É muito pequena a contribuição do Joko. Red Boy com pouco Joko, vamos dizer assim. Exatamente. Praticamente do Red Boy. Isso é importante falar, né? Porque muita gente não sabe que são cães diferentes, né? O Trump Red Boy e o Joko são cães diferentes, né? São cães diferentes. É a clássica combinação, né? Red Boy e Joko. São dois cães que deram origem a uma famosa mistura de cães. Sim. E é Joko com J, né? Não é Toco, porque tem uns criadores que chamam o cachorro de Toco aí. Joko com J. Ô André, o Emanuel está perguntando como está indo o seu trabalho de guarda com os pitbulls. Pô, eu não faço trabalho de guarda. Você explicou essa diferença, mas explica de novo aí, porque entrou muita gente nova aqui. Nós batemos 80 pessoas na live aqui. A diferença acho que de guarda e trabalho e esporte de proteção, né? Então, o trabalho de guarda, você colocar um cachorro dentro da sua casa e falar, esse cachorro é um cão de guarda, qual que é a eficiência do cachorro de guarda? É ele latir quando ouve um barulho estranho, então ele está fazendo uma guarda. Ele não precisa necessariamente morder alguém. Agora, se você quer ir mais longe, além do cachorro latir, ele morder alguém que invade sua casa, já é um trabalho mais complexo. Aqui em casa, eu não tenho cachorro que morde com eficiência alguém que vai invadir minha casa. Eu tenho cães que podem latir para um intruso, que com certeza vão fazer uma laje bem grande aqui em casa, mas morder efetivamente, não sei, porque nunca aconteceu. E nunca treinei um cachorro para isso. O André Paulo Guarnieri está perguntando se você trabalhou já com Patterdale. Fale um pouco do trabalho com o Patterdale. O Patterdale que eu tive é a pestezinha que você me deu, né? Já está com anos. Mas com certeza... Eu fiz um trabalho... Você mexeu com ele, né? Explora um pouco a raça. Eu fiz um trabalho com esse cachorro, Thiago, de detecção de narcótico. Que é a área que eu trabalho. Eu levei esse cachorro para fazer um serviço com a gente e ele entrou era um ferro velho. Cara, e ele começou a farejar, porra, esse cachorro vai achar alguma coisa aqui. E ele achou um ninho de rato. Putz. Então, depois disso aí, cara,
Depois disso aí acabou o cachorro, cara. Ele não procurava mais o odor do entorpecente. Ele entrava em parafuso e queria achar bicho. Cara, mas é Mas engraçado. cachorrinho bem bacana. Eles são de uma seleção tão forte para combater roedor, cara, que isso está muito impregnado neles, cara. É, cara, tá dentro, tá enraizado nele, cara. Você pode até insistir a fazer um trabalho com o cachorro, mas é bem trabalhoso. Bacana o cachorro, ele tá com 10 anos agora. Se quiser mais, é só vir. Não, eu vou dar um tempinho, Thiago. Obrigado, eu agradeço, mas vou dar um tempinho com esses bichos aí, cara. Bom, vamos lá. O Rafael629 está perguntando se você acha que quando o Pitbull fica muito ameno contra os cães, você não acha que ele perde a essência deles? Perde. Perde sim. Você quer um cachorro, vou tentar explicar aqui da maneira que eu entendo. Você quer um cachorro funcional, com drives altos. Quando você quer um cachorro para trabalho, você quer um cachorro preservado. Você quer um cachorro que seja confiante, hierarquicamente ele seja dominante, não muito, mas que seja dominante, e um cachorro seguro de si. Então, às vezes, você negativar muito o cachorro para ele aceitar outro cachorro, você vai diminuir o cachorro, você vai deixar ele baixo, cara. Não tem como você manter um cachorro de giro alto, ele convivendo com outros cães, sendo submisso. Então, meus cães aqui sempre separados. Alguns eu mantenho assim, uma convivência sob supervisão, não tem problema nenhum, mas pode acontecer deles brigarem também, como já aconteceu agora pouco tempo aqui em casa. A mãe e o filho jogando bolinha para os dois, cara, saiu uma disputa lá e caíram na porrada. Não tem jeito, cara. Então é cada um na sua. A minha Malinois não aceita nenhum cachorro. Então não é, a briga de cães não é um atributo só do Pitbull. Outras raças também brigam. A minha Malinois é terrível, terrível. Ela não gosta de outro cão dela, principalmente quando ela está trabalhando. Ô André, nós estamos acabando o tempo, eu vou fazer as últimas perguntas aqui, senão, cara, isso aqui nós vamos ficar até 2 da manhã aqui. Vamos lá. Então, o Lin Cabo Frio está perguntando se você tem alguma opinião sobre o sangue Carver para esporte de proteção. Você conhece o sangue Carver? Já teve algum contato ou não? Então, o sangue Carver é um sangue bem antigo, né? Você não tem esse sangue muito próximo, a não ser que tenha alguém com sêmen preservado aí de cães antigos do Maurice Carver. Mas eu não tenho conhecimento não de cães especificamente dessa linha trabalhando em proteção. Eu também nunca vi cachorro fechado em Carver. O Baré Coquetel perguntando... deixa eu ver aqui, deixa eu tentar entender a pergunta. O Pitbull que tem... Peraí. O Pitbull que tem aptidão a ser mordedor é bem aceito hoje em dia? Ou ainda tem a mesma visão que o Pitbull não é raça de morder gente? Eu particularmente não gosto do cachorro mordedor de gente, Thiago. Não é uma qualidade bacana para a raça. Você pode ter um cachorro com drives naturais que você pode estimular o cachorro na caça, consequentemente você coloca defesa, você coloca agressão e você vai ter um cachorro completo. Agora aquele cachorro que nasce maldoso com gente, que ele está disposto a morder qualquer pessoa que chegue perto dele, não é bom para a raça. Não é ideal para você cruzar esse tipo de cachorro. Mas acontece de ter bastante. É comum, acontece. André, o Leandro Ventura perguntou o seguinte: o cachorro dele teve uma mudança de atitude após ele trazer uma fêmea. Ele está mais agressivo em relação a outros cães. Isso é normal? Às vezes a convivência em matilha aflora que o cachorro é um cachorro dominante hierarquicamente e tal, e isso acontece sim. Tá. André, eu vou te liberar, senão nós vamos ficar aqui até 2 da manhã, não vai parar de vir pergunta, cara. Foi muito boa a live aqui. Ao todo já passaram mais de 400 pessoas aqui entre entrada e saída. Com certeza essa live aqui vai bater mais de 1000 entre amanhã. André, eu queria te agradecer, cara. Eu queria te deixar um minutinho para você falar um pouquinho aí sobre teus planos e dar um tchau pra galera aí. E te agradecer pelo teu tempo aí, cara. A gente sabe que é corrido aí, mas com certeza esse material vai ser muito útil aí pro nosso canal. O pessoal tem usado lá como fonte, né, para saber assuntos mais profundos sobre a raça. Isso aí, né, cara?
Então, eu queria te deixar um minuto aí para se despedir da galera e se você puder passar para o pessoal quais são os seus planos de criação, ninhadas, o que você está tendo aí, porque a gente está sempre citando o teu Cainho como referência. Nós estamos cruzando agora o Artas Canina, que é a tua criação, então a gente está sempre falando aí dos teus cães. Se você puder falar com o pessoal, eu te agradeço, cara. Pô, Thiago, eu que te agradeço, satisfação enorme bater um papo com você aí, levar informação para o pessoal que tem interesse em saber um pouco sobre a raça. Eu costumo dizer o seguinte, a criação de cães é um jogo de xadrez, né, Thiago? A gente tem que se apegar ao que você gosta, ao que você tem como parâmetro para seguir na criação. E o pessoal que está começando agora a falar, o pessoal insiste muito que tem que ter experiência e tal. Infelizmente, a criação você tem que ter experiência, porque às vezes você está há 5 anos com uma ideia na mente e de repente você muda totalmente seus planos, porque mudou. E a criação é dinâmica. Você está focado em algo, mas você começa a ter acesso a outras coisas, a outras genéticas, e você começa a ter um horizonte maior, mudar o que você pensava antes. Você tem outro tipo de foco na criação. Eu sempre gostei muito de Old Family, gosto bastante de Old Family. Eu importei um cachorro Old Family agora, o Hellboy, e teve uma produção apenas dele. Vamos ver como é que o cachorro produz. E não dá pra gente sair cruzando e segurando tudo, né, Thiago? Os poucos cães que eu tenho aqui foram cães que eu selecionei assim com muito cuidado em relação à genética, a fenótipo, a temperamento. E graças a Deus eu tenho obtido bons cães aqui em casa. Então eu tô num patamar de cães que não cabe mais nada. Não cabe mais nada. Eu tô com a lotação esgotada aqui em casa. Você tá com planos de novos cruzamentos aí ou não? Eu vou começar a cruzar sim, mas eu não tenho. Eu voltei aquele criador antigo, Thiago. Eu não quero mais ficar cruzando todo ano, não quero mais, cara. Não, até porque dá não um tá trabalho sendo legal. Pô, esse ano eu tirei 6 ninhadas, cara. O pessoal, pô, vai ter ninhada. Não, não vai ter mais, cara. 6 ninhadas me esgotou de um jeito, Thiago, que você não tem noção. Imagina, Devo cara, cruzar, mas segurar para separar para aqui em casa, não tenho planos. Provavelmente as ninhadas que eu fizer de agora em diante vai ser tudo para venda mesmo. André, obrigado, cara, pela participação. Boa sorte no teu trabalho. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Eu ressalto aí, cara, que você é referência no esporte, em cães com procedência e performance, cara. Até por isso que a gente escolheu você para fazer essa live aqui, cara. Pô, Thiago, agradeço. Você é um irmãozão da gente aí. Já nos conhecemos há quanto tempo, né, Thiago? Faz muitos anos. Eu conheço você. Precisar da mulher, cara. Se você precisar da gente, estamos à disposição. Precisar de padreador, eu tô com 4 padreadores. Coisa fina, hein, Thiago? Tô com... Vê que o Django já tá aqui pela Nina, né, cara? Tô com o Django, tô com o Hellboy, que é o de Family Puro. Tô com o filho do Django Kateb, que é um cachorro que nós importamos da Itália. Esse cachorrinho vai dar o que falar também, que é o Chabal. E tô com o Maui também, que você conhece, que é um cão filho do Ryzen com a Tuff. É uma genética muito boa e o cachorro em si é muito bom, gosto muito dele. Ano que vem nós vamos estar competindo com muita força. Eu e o Japa aí do Canil Taifu estamos com uma galera fenomenal para competir. Cara, o Japa investindo bem aí, um cara que já vai estar despontando aí com a criação legal, né? Vai, sem dúvida, cara, sem dúvida. A gente tá com uns planos bacanas aí de cruzamento e tal, mas sem muito cruzamento, Thiago. Vai ser coisa bem restrita, 1 ou 2 no máximo por ano. Legal, André. Muito obrigado, cara, pelo tempo aí, tá, cara? Pô, já ia esquecendo, Thiago. Mandar um abraço para a Dealdi lá de Ipatinga, grande parceiro. Legal, valeu. Um abraço aí para ele. Pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Valeu, Thiago. Tchau, tchau.